quadro Agenda Cultural, vamos relembrar a história da Rua do Comércio de Bragança Paulista de 1930 a 1950. Os textos são do escritor José Carlos Chiarion e as fotos de Luiz Antônio Palombello. Em noite de calor, o nosso escritor resolveu dar um passeio pela rua Coronel João Leme, onde mora há anos, e relembrou como que o trecho era entre as décadas de 30 e 40. E diz que teve a sensação de sentir a brisa da noite daqueles tempos em que os dias pareciam não passar tão rápidos como hoje. E avistou as casas do Dr. Bertino de Almeida Prado, escrivão do Registro de Imóveis, mais adiante a residência de Dr. João Batista Ciufo e ao lado o imóvel onde morou a família Bonucci. Na esquina da rua Expedicionário Basílio Zequim Júnior, que naquela época chamava-se Travessa Bragantina, ficava o prédio do Cine Teatro Bragantino. Onde hoje é o edifício São Francisco, ficava o Colégio das Madres. Do lado esquerdo da rua, onde hoje está o fundo do Banco Itaú e do edifício Estela Maris, num prédio onde foi instalada a primeira agência do Banco do Brasil, naquele tempo era um grande magazine, a Casa São José. Ali, desde 1916, as pessoas podiam adquirir calçados, roupas, brinquedos importados e uma infinidade de artigos. Do mesmo lado da rua, encontrava-se a Casa Pupo, com secos e molhados finos e produtos de uso doméstico. Na esquina da rua Professor Luiz Nardi, onde hoje fica a Ótica Teodoro, encontrava-se a Casa Bedran, famosa pela venda de tecidos finos. Atravessando a rua do lado esquerdo, onde hoje existe outra ótica, havia a loja da Dona Mariazinha Turca. Vindo para cá como imigrante, começou a vida com uma cesta e ia de casa em casa, oferecendo linhas para crochê, lãs, botões e outras miudezas necessárias às costureiras e casas de família. No decorrer do tempo, com as casas pernambucanas encerrando as atividades no município, Dona Mariazinha montou seu estabelecimento naquele local, vendendo tecidos e materiais de costura e permaneceu por algumas décadas. Então surgiu ali a Casa da Sogra. Andando mais um pouco, o escritor José Carlos diz que notou o prédio em que ficava a farmácia Silva Leme, fundada pelo coronel Ladislau Gonzaga da Silva Leme, no início do século XX, e que passou para seu filho Mário de Oliveira Leme. A farmácia também pertenceu a Felício Lonza. Ao lado ficava a alfaiataria de Vitório Guerra, italiano, e seu comércio era frequentado por seus conterrâneos e bragantinos que se tornaram seus amigos e fregueses. Em frente ficava a Casa dos 2.000 réis, que vendia artigos para presentes e brinquedos. Um pouco mais à frente havia a Casa São Salvador, de Leovegildo Dantas, o Baianinho, com utensílios domésticos. Ao lado localizava-se a Casa Ramenzoni, de Mário Ciro Molinari, especializada em chapéus da tradicional marca Ramezoni. No quarteirão da Farmácia Central, do lado esquerdo, existia a loja de ferragens Casa Coromber e ao lado a oficina de folheiros de Pedro Costa, que fazia regadores para flores e outros artefatos. Em frente ficava a agência dos Correios. No local, mais tarde, instalou-se a Farmácia Central dos irmãos José, Joel e João Ferraz de Almeida. Mais à frente existiam também outras casas comerciais, como a funerária de Agenor Seixas, a relojoaria de Alciro Teodoro da Silva e na esquina com a Travessa Paissandu, hoje Rua Doutor Clemente Ferreira, tinha a Casa Assis Vale, onde eram vendidos artigos para presente, também à frente a loja do Chavasco e mais tarde ali surgiu a firma Ao Lar Moderno, com vários tipos de móveis. Hoje em seu lugar se localiza o Magazine Luiza. O escritor, antes de chegar ao Largo do Rosário, deu a volta para retornar à sua casa, trazendo as saudades daqueles tempos que já se foram e do cheiro gostoso dos pães e doces da padaria Progresso, que ficava entre o armazém da viúva Guazelli e a alfaiataria de Luiz La Sálvia. Chegando à sua casa, relembrou de fatos, pessoas
pessoas e outros locais nesse trecho de rua e dos quais falará no futuro. Enfim, tudo que foi narrado faz parte da nossa história. Se você quiser saber mais sobre histórias antigas de Bragança Paulista, consulte a coluna Um Pouco da Nossa História, do escritor, advogado e membro da Associação dos Escritores, a ASES, José Carlos Chiarion, no Bragança Jornal Diário. Confira a previsão do tempo. No sábado faz tempo firme e seco no centro-norte de Minas Gerais e no interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. No sul e sudoeste de Minas Gerais, no sul e litoral do Rio de Janeiro e também no leste do Espírito Santo, chove de forma isolada entre o final da tarde e o início da noite. Em São Paulo, há previsão de chuva forte a qualquer hora. Nos principais centros econômicos de São Paulo, mínima prevista de 16 e máxima de 26 graus. Em Bragança, Atibaia e Extrema, predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoada. Mínima de 14 e máxima de 24 graus. No terceiro bloco, o técnico do Bragantino fala sobre o momento vivido pelo clube e dos próximos desafios contra o Brasil de Pelotas e o Botafogo do Rio. É em instantes.